E aí, galera do RN, tudo bem? Sétimo ano, fica ligado nessa aula de história comigo, professor Júnior. Nessa aula a gente vai falar sobre os ciclos econômicos e a expansão territorial do Brasil colonial. Você deve estar se perguntando, professor, você está gravando dentro do carro? Não, aqui não é um carro, aqui é a máquina do tempo, tá certo? Fica ligado então, acompanha aqui comigo nossa aula de hoje, que a gente vai falar sobre os ciclos econômicos e a expansão territorial. Vamos lá? Ó, nós temos duas habilidades. Essas aulas, galera, a gente usou na aula da TV, tá certo? Então, nós trabalhamos a habilidade HI18 e HI20. A HI18, ela diz o seguinte: identificar, analisar e compreender, a partir da cartografia, a formação histórico-geográfica da América Portuguesa, tá certo? Esse é o nosso primeiro objetivo. E o HI20 diz que é identificar e reconhecer a importância dos ciclos econômicos. A gente vai falar sobre 3 ciclos econômicos: pau-brasil, cana-de-açúcar e ciclo do ouro, para a constituição e desenvolvimento da sociedade colonial, tá bom? Então vamos lá, acompanha aqui comigo. Ó, lembrando, ó, em 1530, depois que o Brasil foi descoberto, desculpa, a gente teve a chegada dos portugueses com a primeira expedição colonizadora, do Martim Afonso de Souza. Fica ligado nessa imagem que no finalzinho da aula tem um desafio para você, tá bom? E aí, a partir do processo de colonização, a gente teve os 3 ciclos econômicos, que é o ciclo do pau-brasil, da cana-de-açúcar, o ouro, também teve a descoberta de diamantes, tá certo? Mas os 3 ciclos principais foram pau-brasil, cana-de-açúcar e ouro, tá bom? Com a imagem aí fica bem fácil para você memorizar. Olha só, o pau-brasil ele foi até 1530 o principal produto econômico do Brasil, tá certo? A principal atividade econômica realizada pelos portugueses na América. Ó, aqui a gente tem uma imagem para você ver. A gente tem uma imagem da madeira, né? O tronco da madeira e o interior da madeira. Ela era utilizada, por exemplo, na construção de casas, navios, e a sua madeira também ela era utilizada para fazer um corante que era muito caro e usado para tingir tecidos naquela época. Os holandeses que faziam todo esse processo. A madeira saía daqui do Brasil, ia para Portugal e depois ia para a Holanda para fazer o processo de produção do corante. Depois a gente tem o ciclo da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar ela foi introduzida no Brasil no século XVI e XVII, e os portugueses já tinham bastante experiência com plantio de cana na Ilha da Madeira, tá bom? Quem assistiu a aula da TV também vai lembrar disso aqui. Aqui a gente tem uma imagem do engenho. Olha só, toda essa estrutura aí do engenho, principalmente a gente tem aqui ó, no 1 a Casa Grande, no 3 lá no fundo a senzala, certo? Eram os 2 locais principais, aonde a gente tem na Casa Grande o local onde vivia o senhor de engenho e na senzala viviam a grande parte dos escravos, tá certo? O engenho era o que, pessoal? Tá aí, ó. O engenho era uma grande estrutura para a produção do principal produto econômico, que era o açúcar. Aqui a gente tem, ó, para vocês verem, os 3 grupos principais da sociedade açucareira. Nós tínhamos senhores de engenho, homens livres e a grande maioria da população, que eram os escravos, tá certo? Essa era mais ou menos a sociedade naquela época, no período do ciclo da cana-de-açúcar. Aí a gente tem aqui, ó, a partir do século XVII e início do século XVIII, a gente vai ter a descoberta do ouro no Brasil, tá bom? A descoberta do ouro fez o quê? Com que pessoas de várias regiões do país viessem para a região sudeste, onde hoje é Minas Gerais, para quê? Para procurar ouro. Inclusive, ó, tá aqui no texto, pessoas de Portugal, por volta de 3 a 4 mil pessoas, vieram lá de Portugal só para procurar ouro aqui na região das Gerais, tá bom? Aqui, ó, a gente tem uma imagem as barras de ouro. Por que essas barras de ouro estão marcadas? Porque no início da descoberta do ouro, havia muito contrabando. Aí o rei de Portugal iniciou um processo de controle do contrabando. Aí eles faziam o quê? Eles pegavam todo o ouro que era extraído das minas, as pequenas pepitas, pequenas pedrinhas,
eram levadas para casa de fundição, onde elas eram derretidas e transformadas em barras. Aí essas barras recebiam um carimbo da coroa portuguesa. Isso principalmente para evitar o contrabando, né? Que naquela época tinha muito desvio de ouro, porque o ouro era muito fácil de ser escondido, tá bom? Aqui, pessoal, a gente está falando dos ciclos econômicos, que é o pau-brasil, a cana-de-açúcar e o ouro. Esses produtos econômicos, eles foram responsáveis, para você ver aí, ó, pela expansão do território brasileiro, que é um dos assuntos da nossa aula. Ó. Em 1494, você pode ver aqui no mapa, ó, aqui nós tínhamos o Tratado de Tordesilhas. Em 1750, no século XVIII, o território do Brasil expandiu muito, principalmente por causa dos 3 ciclos econômicos. A exploração da cana-de-açúcar, a exploração do ouro, tá certo? Tudo isso favoreceu para que o território do nosso país crescesse bastante. Olha aqui, resumindo para vocês, ó, na região norte nós tivemos a exploração da cana-de-açúcar e os produtos nativos que eram chamados de drogas do sertão. Esses produtos impulsionaram a expansão para a região norte e nordeste. Na região centro-sul, como a gente viu, ó, a gente teve a descoberta do ouro, né? A exploração do ouro favoreceu o crescimento daquela região. E na região sul, né, onde hoje é o Rio Grande do Sul, nós tivemos a criação de gado, que também favoreceu a expansão territorial, o surgimento de muitas cidades, tá bom? Então, resumindo, galera, resumindo aqui para vocês, a expansão territorial do Brasil colonial, ela foi marcada principalmente pelo quê? Pela defesa e ocupação do território, extração de riquezas naturais como o ouro, tá certo? As drogas do sertão. O que eram as drogas do sertão? Era cacau, açaí, um monte de produtos naturais que eram extraídos principalmente na região norte, tá bom? O cultivo da cana-de-açúcar, que foi um dos ciclos econômicos que mais marcou a história do nosso país, e a criação de gado, tá certo? Essa foi a nossa aula de hoje falando sobre os ciclos econômicos, que eu quero que vocês lembrem, foram 3, pau-brasil, cana-de-açúcar e ouro. E também nós tivemos a descoberta de diamantes, tá bom? E a expansão territorial que vocês viram naquela imagem, que o Brasil foi aumentando seu território a partir da exploração e do desenvolvimento dos ciclos econômicos, ok? Então fica aí um desafio para vocês, ó. Descubra quem são os personagens que estão nessa imagem, tá bom? Escreve aqui no chat, deixa a mensagem se você descobriu quem são os personagens que estão convidados participando aí de intrusos nessa imagem, tá bom? Até a próxima aula. Tchau!